Wakwana historia se sotwa, owa pleya ya take. Ocha ito wale watkake, lokale ya se wate sotwa. Wakwana ito. Um povo sem história, um povo sem cultura, ele não vai a lugar nenhum. Ainda hoje, quando se fala de Garanhuns, fala-se Garanhuns, a Suíça pernambucana, mas que o turista atraído por esse conceito chega aqui, ele é facilmente destruído, porque ele não faz parte da nossa cultura. Eles queriam trazer tudo de fora e a gente tinha os grupos dentro da comunidade. E para a gente era importante fortalecer os nossos grupos. Então foi isso que a gente trabalhou, né, para o melhor da comunidade. Porque aqui é injetado muito da cultura estrangeira. A colonização do primeiro homem branco, que foi Gabriel da Silva Cação, e ela se estende até a invasão dos portugueses sob o comando de Domingos Jorge Velho. Ele veio com a finalidade de destruir as comunidades quilombolas aqui de Garanhuns, da nossa região, especialmente o quilombo dos Palmares. Então, em 1694, Domingos Jorge Velho ele armou acampamento aqui na nossa região, bem próximo a onde nós estamos, no sítio Paulista, com a finalidade de destruir esses negros foragidos. É bom salientar que o ponto de apoio foi aqui na cidade. Então, o Domingos Jorge Velho, que foi avô de Simoa Gomes, né? Simoa Gomes, por sua vez, se casa com o filho de Domingos Jorge Velho e tem a sua descendência. Formam a fazenda do Garcia, e desta fazenda, quando Domingos Jorge Velho vai embora, então daí surge a fazenda do Garcia, surge, né, a vila de Garanhuns. E essa vila ela prospera. A influência portuguesa ela foi muito forte, porque ela veio destruindo gradativamente a nossa cultura, que era a cultura indígena, né, dos índios Cariri, tá bom? E daí surgiram os cariris velhos aqui na nossa região, depois surgem os cariris novos para o lado do Ceará, mas ela veio destruir a nossa cultura. Eu vou dar um exemplo a vocês. No meado de 1800, havia uma tribo de índios de frente à estação rodoviária federal, né, que é a estação rodoviária federal. Ela é de 1887. Então, quando implantaram a estação ferroviária, que o eixo norte ele sai do Glicério, o que nós chamamos de Paquevira, que chega a Garanhuns, aquela tribo gradativamente ela foi desaparecendo.
eu não sei se pela cultura portuguesa ou se eles foram mutilados. Então a cultura portuguesa ela foi forte. Quando a estação ferroviária chega à cidade, é lógico que eles trazem consigo os seus costumes. A tribo Cariri Chocó tem grande religião. Vou pedir a Jesus Cristo que abençoe todos os meus irmãos. Vou pedir a Jesus Cristo que abençoe todos os meus irmãos. Lele, lele, vai, O ser humano é um ser sociável e ele tem essa necessidade fisiológica e também psicológica de fazer parte de um grupo. Então a cultura proporciona isso, a cultura leva o cidadão, o ser humano, a se sentir integrante em um determinado grupo social. Garanhuns precisa da sua cultura para o turismo e precisa também do turismo para que sua cultura seja melhor expressada e melhor divulgada. Então são elementos interdependentes. Mas Garanhuns ainda tem uma pequena falha que traz grandes consequências na sua atividade turística, como também na sua atividade cultural, que é o fato de que algumas décadas atrás foi criado uma imagem, um produto turístico com base em uma cultura suíça que não faz parte da nossa cultura garanhuense. Então foi criado um produto cultural, um atrativo turístico com base no chocolate quente, no fundi, no bom vinho, mas que a cidade, a população de Garanhuns não tinha essa cultura, não fazia parte do dia a dia do garanhuense, como ainda não faz parte da cultura garanhuense, as famílias se reunirem para saborear um fundi, por exemplo. A gente vê a família de Garanhuns se reunir para saborear um cozido, uma feijoada, uma buchada, mas você não vê, domingo vamos para a casa de vovó fulana comer um fundi. O que mostra que o fundi não é um prato típico da nossa cultura. Eu não vou dizer da nossa região, porque a gente poderia ter desenvolvido esse hábito, mas não foi um hábito desenvolvido em nós, garanhuenses, não de forma natural. Então, o turista vem aqui para Garanhuns, era vendida essa imagem da Suíça pernambucana, né, do vinho, do chocolate quente e do fundi, mas quando o turista chegava aqui, ele não encontrava isso na nossa população. Ia encontrar 1 ou 2 restaurantes que ofereciam o serviço, alguns deles até de forma descaracterizada, mas que conversando com o munícipe, ele não via essa cultura inserida. Ou seja, para o turista que é atraído por essa imagem, chega aqui e não encontra, uma imagem que não é feita em cima da cultura real de uma cidade, ela é facilmente destruída e cria uma insatisfação muito grande nesse turista que é atraído por essa imagem. Então eu acho que isso foi uma falha que se perpetuou aí por muitos anos. Ainda hoje, quando se fala de Garanhuns, fala-se Garanhuns, a Suíça pernambucana, mas que o turista atraído por esse conceito chega aqui, ele é facilmente destruído, porque não faz parte da nossa cultura. Então, o turismo e a cultura são sim elementos integrantes, mas ele precisa ser real, ele precisa se identificar de fato a identidade cultural do município para poder torná-la um atrativo turístico. E aí sim, de forma consolidada, de forma sustentável. Eu acho que o nosso principal problema na cultura é não ter uma pessoa sensível nessa pasta. Eu acho que o Ariano Suassuna, por exemplo, quando ele foi secretário de Cultura do Estado, foi o que ele fez. Ele fez uma assessoria só com artistas, com poetas, com bailarinos, com músicos. Eu acho que é isso que falta. Eu acho que a cultura tem que ser gerenciada por um artista. Porque uma secretaria de cultura ela requer mais do que terno e gravata. Ela requer coração, alma, sentimento,
compaixão, não é? E eu acho que sem esses elementos fundamentais, o resto a gente ficar com a cuia na mão mais uma vez. Eu acho que falta isso, falta essa sensibilidade desse gestor, para que através disso esse secretário possa clamar, chamar a classe artística para que se tenha uma grande discussão, porque somos nós produtores, somos nós artistas, somos nós músicos, atores, que temos a solução para esses problemas. Só que a classe artística, ela muitas vezes se recusa a participar desse processo político, e às vezes quando o prefeito é eleito, ele olha para os quadros políticos e não tem nenhum artista. Então, às vezes, se nomeia qualquer pessoa por uma questão partidária, e aí a gente fica, não é, nessa dependência de sempre. Mas eu acho que ainda falta um governo realmente comprometido com a cultura, um gestor que tenha essa sensibilidade, que saiba que cultura não é evento, né? Cultura não é só evento, né? Cultura não é só turismo, né? E cultura nunca é gasto, cultura sempre é investimento. O que eu posso dizer, de repente, é a falta da identidade cultural. O fato de a gente não ter uma identidade cultural definida, e aí eu afirmo isso com base na experiência que eu tenho. Tá? De repente, Garanhuns tem essa idade cultural definida e eu desconheço. Mas o que eu pude trabalhar com cultura e com pessoas que produzem cultura e que vivenciam cultura, eu não encontrei essa identidade em Garanhuns. E aí, na hora que a gente não tem uma identidade, na hora que a gente não conhece a nossa natureza cultural, fica difícil você criar uma política pública de fomento a essa cultura. Então, acho que mais do que a superestrutura, a gente precisa trabalhar a infraestrutura cultural da cidade. Garanhuns perdeu muito, nós perdemos muito a nossa identidade cultural. Eu lembro, quando criança, das festas de ruas, que eram diferentes das festas de hoje. Eu lembro dos reisados, dos pastoris. Então, nós perdemos muito, especialmente com o modernismo. A questão das atrações populares, da cultura popular da nossa cidade, como o reisado, como as quadrilhas, como a banda de pífano tradicional lá do Castanhinho. Enfim, nós temos um grande potencial que ainda precisa ser melhor explorado no bom sentido, que precisa ser melhor apresentado a esse turista que vem à nossa cidade. Mas antes de tudo, não somente ao turista, mas principalmente ao munícipe, para Garanhuns conhecer a própria cultura, para Garanhuns conhecer os seus próprios artistas. O samba, o batuque, o bambolê e o desejo de libertação. Só a questão da cultura no passado, dentro da questão quilombola, sempre a gente tinha um grupo de dança, que esse grupo de dança se desenvolveu dentro da própria comunidade, né, que era o coco de roda. E aí a gente tinha uma atividade no dia a dia, que principalmente todos os dias da semana, nos anos 70, e a gente, todos os 4 horas da tarde a gente tinha um ensaio, um grupo começava de 5 e ia aumentando, chegava a concluir esse grupo com 20 pessoas, todos os dias.
Isso para a gente era um foco das manifestações. Mas também tinha uma questão que a gente trabalhava muito, as construções de casa, o encerramento da conclusão da obra era 2 dias de samba de coco, isso principalmente à noite. Mas teve um outro momento que a gente criou dentro da questão cultural, que é desenvolver um trabalho dentro das questões das festividades que foi desenvolvido desde a Serra da Barriga em Alagoas, em 1695, e aí a partir de 200 anos depois, que a gente conseguimos trabalhar essa questão, aí conseguimos fazer o resgate dessa cultura, dessa questão cultural, que era a dança dentro da questão da comunidade. Então a gente, em 1982, a gente começou a desenvolver. Em 86 nós começamos a primeira festa, desenvolvimento dessa questão dentro da comunidade de Quilombola de Castanha, que era a festa da Mãe Preta. Por que Mãe Preta? A gente trouxe esse nome da Serra da Barriga, conseguindo conversar com as nossas pessoas mais idosas, e essa festa era uma festa que tinha a questão, dentro da questão religiosa, e também a questão do coco, da música mais dentro do eixo da questão cultural. E a gente começou a trabalhar isso e chegou um momento que a prefeitura na época, lembro de 1986, já no finalzinho, eles queriam fazer uma atividade, mas não foi do formato que a gente queria. Eles queriam trazer tudo de fora e a gente tinha os grupos dentro da comunidade. E para a gente era importante fortalecer os nossos grupos. Então foi isso que a gente trabalhou, para o melhor da comunidade. Enquanto isso, nós temos também o nosso lado da cultura artística, que é muito forte, é muito expressiva. E essa sim tem sido explorada bastante nos nossos eventos, no turismo de eventos. É uma grande oportunidade para o produtor cultural da cidade, para o artista local, de expressar a sua produção cultural, trazer a sua expressão cultural. Mas isso também está sendo trazido de forma um pouco limitada, porque está se resumindo mais aos artistas, cantores e produtores. E ainda pouco explorado a questão artística de cinema, de teatro, ainda com pouca expressividade, mas que nós temos um potencial muito grande. Mas se dá também por uma falta de cobrança social em relação a isso. Não é só o político que vai, não é só o líder político que vai decidir o que será fomentado na cidade. Existe também um controle social que pode ser aplicado aí, e a sociedade precisa ir em busca disso. Precisa reivindicar o que ela quer como bem cultural para ela. E aí faltou também, possivelmente, ou simplesmente não foram ouvidos, mas o fato é que os grupos culturais da nossa cidade têm cada vez se tornado cada vez menores. Isso se dá, sim, à falta de decisão política, de políticas públicas, mas também se dá uma falta de apelo social. Rapaz, o cenário da cultura hoje em Garanhuns, eu pelo menos, tenho outra profissão, não estou sofrendo tanto, certo? Mas os meus amigos que não têm, estão sofrendo muito porque teve essa pandemia, nessa pandemia também foi voraz, mas também tem os políticos da cidade que também não colaboram, não contribuem com o artista. Só querem ver a nós e nosso rei nada, porque na verdade quando a gente faz uma exposição, quando algum colega convida para a gente fazer uma exposição na praça mesmo, em algumas praças de Garanhuns, não vai um político para observar, só vai para nos criticar, não vai para apoiar, ok? Porque qual a razão de um político? Chegaria lá para dar mais apoio, mas eles não, só vão para criticar. Então o artista se isola, fica sozinho, trabalhando só os artistas em si. Eu gostaria assim, que os políticos olhassem para o artista de Garanhuns, que nós estamos aqui fazendo uma grande massa, que não só tem eu como artista, tem vários amigos artistas de Garanhuns que daria para nós fazermos um bom trabalho em Garanhuns, mas sim, era preciso que tivesse uma cultura em cima da gente através da política, certo? Para fazer uma casa de cultura onde tivesse, assim, a ver com o povo, onde o povo passasse, mas não, quando eles querem fazer um evento com o artista, querem botar a gente escondido. Então o artista fica preso, não vende. Onde é que o artista vende? Se botar num canto que seja favorável ao povo. Por exemplo, no Parque Euclides Dourado, é onde nós vendemos bem quando nós fazemos uma exposição lá, entendeu? Então é por aí. Então esses eventos assim que eles querem fazer, eles não botam, eles não apoiam nós
nesses cantos que é belíssimo, deve fazer arte. Nós tivemos aqui em 2006 uma equipe de repórter dos Estados Unidos fazendo uma matéria sobre a comunidade quilombola de Castanho, por conta que eles estiveram na África fazendo um levantamento lá das dificuldades que tinha na África, e chegaram a fazer um intercâmbio, como eles conheciam a realidade da comunidade quilombola de Castanho, e aí a gente ficou fazendo esse intercâmbio e depois recebeu um convite para viajar para os Estados Unidos. Então eu passei 15 dias nos Estados Unidos fazendo um intercâmbio cultural, né? Não tive o apoio dos governos do estado nem do município na época. Ainda conseguimos com Brasília, porque a universidade também deu um grande apoio, mas toda a despesa dentro do eixo da despesa de hospedagem, de locamento, foi diretamente à universidade com o próprio governo americano que fez essa ponte com a gente. Mas também não só foi isso, né? A gente precisou passar 15 dias nos Estados Unidos conhecendo, fazendo uma troca de experiência e conhecer outras realidades das dificuldades que eles viviam lá, como era a forma de discriminação racial no país de primeiro mundo, que as pessoas acham que não tem, mas é muito forte, da mesma forma que o Brasil é um país muito racista. E aí a gente conseguiu depois fazer uma parceria com a Universidade Canadense, e essa universidade também, apesar de fazer um trabalho sobre o território quilombola aqui em Castanho, né, e conhecer a realidade da comunidade quilombola de Castanho, recebemos outro convite. Em 2009 a gente viajou, inclusive eu viajei de novo para o Canadá, e lá passei 9 dias, onde a gente conseguiu uma experiência muito grande, conhecer, vivenciar num país de primeiro mundo a diversidade dentro do eixo das questões que lá não são quilombolas, mas comunidades negras, e a gente sentiu que para a gente foi de grande importância, porque essa troca de experiência, isso nos ajudou bastante, cresceu muito, né? E trouxemos até ele para conhecer também a própria reitora da Universidade do Canadá, conhecer os tiros das comidas típicas na comunidade quilombola de Castanho, as danças, né? Lá também a gente fez alguns momentos de falar um pouco dentro dessa questão dos grupos culturais, e ela sentiu da importância. Ela perguntou: como é que vocês poderiam chegar aqui? Se o governo brasileiro dá apoio para vocês, a gente disse: olha, está com dificuldade, mas a própria Universidade Canadense, ela custeou as passagens desde a saída da comunidade quilombola de Castanho a chegar ao Canadá, de ir de volta, né, com hospedagem, com tudo que tinha direito. E para mim foi de grande importância, porque foi uma experiência e tanto para a gente vivenciar um momento como esse. Então, isso a gente tem colocado muito para essas comunidades, da importância desse conhecimento, da importância desse crescimento. E hoje, dentro desse eixo, a gente tem muitas questões que chamam a atenção, não só de Pernambuco, não só do Brasil, de vários países do mundo. Então, isso para a gente é de grande importância, um trabalho como esse. É isso que eu quero. Nós temos que trabalhar em cima da cultura, não deixar a cultura morrer. Nós temos que valorizar, nós temos que vibrar, nós temos que cantar, sambar, cantar coco. É uma coisa muito importante. A gente está aqui hoje fazendo um grande show aqui na grande praça Colonata, em frente à Ferreira Costa, aqui junto com o meu pessoal, o meu público, o pessoal tudo maravilhoso, o pessoal tudo decente, aplaudindo, vibrando. E eu, muito alegre, tocando pife e cantando coco aqui na minha terra, Garanhuns. A nossa cultura viva, nossa cultura, graças a Deus, nós não vai deixar morrer nunca, 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 nunca. Porque não tiver pife, banda de pife, zabumba, coco de roda, forró, autêntico, que nem Luiz Gonzaga fazia. Que Deus o tenha lá, o seu Luiz. Deus o tenha. E nós estamos aqui para responder o recado. Nós não vai deixar cair nunca, 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 nunca. E nós temos que fazer CD, DVD, para mostrar Garanhuns, os artistas da terra. Nós não vai deixar morrer nunca. E tem a banda de pife do Castanho, que é em primeiro lugar. É aqui na Alemanha, na Suíça, na França. Nós estamos aqui para dar o recado em nosso batente. E aí eu tive contato com bandas de pífano, eu tive contato com reisados, principalmente reisado, que é uma tradição aqui de Garanhuns. E meu pai levava antigamente na Praça Guadalajara, nós tínhamos as batalhas de reisado. Eu era muito pequeno, mas era uma lembrança forte, porque era muito colorido. E você tinha um encontro de 2 reisados e eles começavam a batalhar com a música. Os reis lutavam espadas e um reisado tentava roubar a rainha do outro reisado. Ele levava todas as manifestações lá para o distrito de São Pedro. Então, assim, eu acordava ao lado de espadas, coroas de reisado, pífanos, caixas, sanfona, zabumbas, né? Eu, garota, acordava na cama com esse material. Para montar essa política de cultura aqui da nossa cidade.
Então nós não temos, por exemplo, Conselho Municipal de Cultura. Então, sem um conselho, a gente não tem o Fundo Municipal de Cultura. Sem um fundo, a gente não pode trabalhar editais. Então, assim, muitos artistas contemporâneos aqui da nossa cidade, a salvação está sendo os editais estaduais, onde o pessoal está conseguindo aprovar projetos belíssimos, né? Se aprovou o CD de Alexandre Revoredo, se aprovou o mini-doc de Seu Gonzaga, né? Então, assim, são esses editais estaduais que estão dando um fôlego a esses produtores aqui de Garanhuns que ainda se arriscam nessa área ainda. Que os políticos olhassem mais para o artista garanhuense, que é onde nós temos uma grande massa, como falei, de grandes artistas, não só eu, mas um celeiro artístico belíssimo que é Garanhuns. O município ele tem uma responsabilidade dentro da questão dos nossos costumes, principalmente da questão da dança, da nossa festividade, que é uma coisa de grande importância, e tenha, no mínimo, um investimento para que a gente consiga fazer um trabalho dentro desse momento, né? E fazer, além desse resgate da cultura que nós já temos, ampliar e enriquecer mais o nosso trabalho. Então, acho que eu espero dessa nova gestão que volte, faça um trabalho voltado para essa área, porque nós temos uma diversidade muito rica nas comunidades quilombolas. Não só a dança, as comidas típicas, a forma de contar a nossa história, a forma de desenvolver um trabalho dentro da questão organizativa. Então, para a gente, isso é uma questão que a gente tem trabalhado muito e dizer para o gestor da cidade da importância que a cidade ganha da mesma forma que a gente está desenvolvendo um trabalho desse, porque vai trazer mais turistas, não só para a comunidade, mas para a cidade, e conhecer a realidade da gente de perto, e vivenciar uma questão cultural de grande importância. Então, para mim, eu espero que isso aí seja uma porta, né, mas uma porta aberta para esse conhecimento e para dar um apoio a esses trabalhos realizados na comunidade quilombola de Castanha e em outras também. Eu quero deixar um apelo aos governantes que fiquem mais atentos e que fiquem mais alertas a esse apelo cultural de Garanhuns, ao apelo social. Não somente aquilo que se imagina que os outros devem ver, mas o que de fato o garanhuense ele se identifica. Isso é a essência da nossa cultura. Não só o que o turista quer ver ou o que pode atrair turistas. Tá? E olha que eu falo isso como turismóloga, mas como cidadã e como amante da cultura e da nossa cultura, eu acho que merecemos ser um pouco mais ouvidos. Merecemos ser um pouco mais ouvidos e ter a nossa natureza identificada e fomentada. Uma vez identificada, pode-se criar política de resgate ou de fomento a essa cultura, para que aí sim Garanhuns passe a ter orgulho do ser garanhuense, porque a cultura também faz isso, né? A cultura, quando cria esse sentimento de pertença, quando cria esse sentimento de unidade, nós passamos a ser uno. E isso eu sinto falta em Garanhuns. Veja, o homem que perde a sua cultura, ele perde a sua identidade. É de muita importância resgatar essa cultura. E para resgatar essa cultura, cabe a nós. Daí isso cabe a nós. Eu fiz um trabalho, eu estou estampado aqui na minha camisa, Páginas Viradas, Memórias de Garanhuns. E esse trabalho foi exatamente um registro da nossa cultura, né? E que esse legado, infelizmente, ficou para trás por muitas influências. Eu posso citar a maior influência que vem gradativamente destruindo a nossa cultura é a televisão. As pessoas hoje não param para ler um livro, as pessoas hoje não sabem um pouco da nossa história, ou quase nada da nossa história. Então é preciso resgatar essa cultura. E quem é que vai resgatar essa cultura? Nós. Né? Eu que escrevo, o prefeito que tem poder de criar atividades para resgatar essa cultura, o diretor o secretário de cultura, o diretor de turismo. Então tem que fazer mecanismo para nós resgatarmos a nossa história, porque
Um povo sem história, um povo sem cultura, ele não vai a lugar nenhum.